Estamos prontos para gravar? Estamos gravando para que você já possa, no final deste culto, levar este CD para ouvir novamente a palavra ou levar para alguém que tem necessidade de conhecer a Deus e de viver aquilo que Deus estabeleceu para sermos felizes nesta terra. Tema desta noite, a palavra da graça abre sepulturas. A palavra da graça abre sepulturas. Eu creio, foi isso que esta palavra fez comigo, abriu a minha sepultura, me arrancou de onde eu estava, me deu vida, mas me deu uma vida plena, uma vida de plenitude, de graça sobre graça. E é isso que está acontecendo com todos aqueles que esta palavra tem alcançado. Vai ser assim esta noite, com pessoas aqui no santuário, com pessoas na internet, onde esta voz chegar. Diz a palavra de Deus em Ezequiel 37, 12 e 13. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Deus está tirando vidas, famílias, homens, mulheres de sepulturas. Que nesta noite mais vidas saiam de suas sepulturas para viver a vida plena que Jesus preparou. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus único, soberano, verdadeiro, tremendo, adorável, majestoso. Deus, toda honra, todo louvor, toda glória te pertence. Nós estamos aqui para aprender. Esta é uma escola do Espírito Santo. Não estamos aqui, Senhor, para contendermos com Deus. Não estamos aqui para lutar com Deus. Nós estamos aqui para obedecer, para ouvir a vontade, a voz de Deus, para te servir, Senhor, para te agradar e para dar frutos para a glória do teu reino. Portanto, fala a cada um, ajuda-nos a entender, a viver esta palavra e a levar adiante para a glória do teu nome. Em teu nome é que nós oramos e já agradecemos pelos resultados desta noite. E o povo do Senhor diga amém. E amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, filhos benditos, verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procurava e os encontrou neste ministério, aqueles que o adoram hoje em espírito e em verdade. O nosso ministério não cava sepulturas. O nosso ministério não joga pessoas em buracos. O nosso ministério não afunda a vida, ainda mais daqueles que se encontram já com a sua vida afundada. O nosso ministério, quando alguém tropeça, não ajuda a dar um empurrãozinho a mais para ficar no chão. O nosso ministério não joga terra sobre aquele que está na terra. O nosso ministério não tapa buracos onde vê pessoas nestes buracos. O nosso ministério constrói castelos. O nosso ministério ajuda o povo do Senhor a sonhar. O nosso ministério ajuda o povo do Senhor a enxergar Deus como Ele é, a acreditar que Deus tem um plano perfeito de vitória que não pode ser frustrado. Amém? O nosso ministério constrói vidas alicerçadas, não na sabedoria humana, não na filosofia humana, mas segundo a palavra predestinada de sabedoria. Porque as palavras pregadas neste altar são palavras do Espírito Santo. Por isso o próprio Deus vela para que essa palavra se cumpra e que ela não volte vazia.
Esta palavra que nós estamos recebendo hoje vem lembrar o que a graça de Deus já fez em nossas vidas. E vem ensinar a outras pessoas o que é que Deus vai fazer e quer fazer. Tirar os seus filhos das sepulturas nas quais se encontram, porque o mal as colocou ali. Porque o maligno preparou estas covas, armou as suas ciladas, intentou contra estas vidas, que por não conhecerem a verdade, por não estarem nos caminhos do Senhor, ou por não terem ainda olhos iluminados, apesar de serem salvos, alguns se meteram nestas sepulturas. O que nós precisamos entender é que quando Deus tira as nossas vidas das sepulturas, Deus nos dá um novo estilo de vida, para que nós nunca mais caiamos de novo em sepulturas. Quem aqui tem a noção exata de que Deus tirou de uma sepultura? Amém. O que é que Deus pretende agora, e esta noite trazendo esta palavra? Que você, que já foi tirado de um buraco, da morte, da escuridão, das trevas, de uma verdadeira sepultura, que você agora desfrute desta vida fora da sepultura. Que você agora aprenda a viver de acordo com a vida que Deus estabeleceu para você. Deus tem uma vida boa, Deus tem uma vida plena, Deus tem uma vida de alegria, Deus tem uma vida de paz, Deus tem uma vida de saúde, Deus tem uma vida próspera, Deus tem uma vida para os seus filhos por cabeça nesta terra e não por cauda, para estarem por cima e não por baixo, para terem para emprestar e não tomarem emprestado. Deus tem uma vida de prazer em viver, prazer em dizer, graças a Deus eu estou vivo, graças a Deus eu posso trabalhar, graças a Deus eu vejo a mão de Deus em todas as áreas da minha vida. Deus não quer que nenhum dos seus filhos, que já foi tirado de uma sepultura, volte a cair em sepulturas. E o Senhor, ao nos tirar das sepulturas em que nós estávamos, Ele nos deu um estilo de vida, para nós vivermos agora como pessoas vivificadas, pessoas restauradas, pessoas que nasceram de novo. Quem nasceu de novo? Então tem um estilo de vida para você que nasceu de novo. O apóstolo Paulo mostra parte desse estilo de vida em Hebreus 12, 14 e 15, quando ele diz: segui a paz com todos. Agora que nós não estamos em sepulturas, nós temos paz. Nós temos uma maneira de nos conduzir na terra. E a santificação. Tem que seguir a paz e tem que seguir a santificação. A vida santa, a vida reta, a vida digna. Sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Atentando, prestando atenção, diligentemente, quer dizer, constantemente, com frequência, com habilidade, se atentando, porque ninguém seja faltoso, quer dizer, que a gente não viva cometendo faltas e faltas e faltas, separando-se da graça de Deus. Então, se a gente vive uma vida como filhos de Deus, livres, nascidos de novo, tirados da sepultura, e a gente está agora nessa nova vida, cometendo faltas e faltas e faltas e faltas, isso vai fazer com que a gente se separe da graça de Deus. E se separar da graça de Deus é mal, porque aí nós vamos viver por nós mesmos. E quem já viveu por si próprio sabe que é impossível, que é difícil, que é desgastante. E é nessa área em que as derrotas vêm, porque nós sozinhos não conseguimos vencer. Agora, não podemos nos separar da graça de Deus. Diz mais o versículo: nem haja, nesta nova forma de vida, não pode haver alguma raiz de amargura. Por isso Deus nos curou no acampamento, fez cirurgia, tirou aquelas dores, aquelas iras, coisas antigas que perturbavam, não é? E ele diz, não pode haver raiz de amargura, que brotando vos perturbe. Ela perturba, não é? E por meio dessa raiz de amargura, muitos sejam contaminados. Nós já entendemos que um amargurado, ele consegue contaminar muitas vidas. Ele consegue deixar as pessoas ao seu lado também amarguradas.
uma pessoa para baixo, ela deixa um monte de pessoas para baixo, né? Ela deixa inúmeras pessoas para baixo. Então, assim, o que Deus já fez na nossa vida não nos permite mais viver amargurados, viver sem santidade, viver longe da graça de Deus, viver, sabe, tropeçando aqui e acolá, sem uma vida que siga a paz com as pessoas. Deus não permite mais, não é isso que Ele tem para nós, uma vida como se nós ainda estivéssemos nas nossas sepulturas. Você está entendendo? Amém? Então, este capítulo 12, ele vem falar de uma vida com Deus. Este capítulo de Hebreus, ele vem falar de livrar-se de um peso, fala de disciplina. Ele fala assim, olha, você já saiu da sepultura. E se você insistir em viver como você vivia, quando você estava lá preso nas trevas, no meio dos mortos, espiritualmente falando, você vai cair numa coisa que Deus não quer usar, mas que Ele usa com seus filhos, que é disciplina, correção e ações. Olha só para a gente ilustrar, né? 5 a 7, os versículos dizem assim: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. No nosso retiro, nós todos, de alguma forma, fomos corrigidos, não fomos, pelo Senhor, né? Aí a sensação é, ai, Deus está pegando, ai, está me acertando, ai, está corrigindo, ai. Mas o que fica de melhor é assim, como Deus nos ama. Porque Ele só faz isso com quem é filho. Ele não faz isso com quem é bastardo, não é? Ele corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Não é verdade? Então a palavra ela é muito clara. Todo este capítulo está falando de uma conduta. Está falando de uma vida, de uma forma de viver. Está lembrando que Deus disciplina os seus filhos. Pode até, em certos momentos, ir mais duro, corrigindo e açoitando. Dizem os pregadores da lei, assim, quando leem este versículo, sem santificação, eles enxergam aqui, ninguém verá o Senhor. Eles dizem que sem santificação, né, pastor Maurício, ninguém será salvo. Não é isto. Esse é o motivo porque muitos crentes sacrificam aí fora, ralam os joelhos, põem o rosto no pó, fazem jejum, sobem nos montes, põem fita nos braços, andam carregando coisas nas costas, de campanha em campanha. É por isso que no Brasil, 16 milhões de crentes estão desviados, estão fora das igrejas, porque ninguém aguenta um fardo desse. Se para eu ser salvo eu tenho que ralar, pagar um preço, então Jesus pagou o preço com a sua vida em vão? Então as pessoas que não aguentam, elas falam, não é para mim isso, e estão desviadas das igrejas. As pessoas chegam um dia e elas dizem, isto é Deus? É isto que é a obra de Deus? É isto que é ser cristão? Eu, para comer uma migalha, tenho que ficar 4, 5 horas de joelhos? Eu tenho que me arrebentar todo por vigílias, por montes? Então, os pregadores, por não conhecerem esta revelação, eles acabam cavando sepulturas e jogando o próprio povo de Deus lá dentro. Não é verdade? É verdade. Veja a palavra que Deus tem dado ao nosso ministério. Ezequiel 37:12. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Sábado agora os jovens vão proclamar estas verdades. De alguma forma, eles vão proclamar que foram instrumentos de Deus escolhidos para tirar outros de sepulturas. Porque Deus está abrindo as sepulturas. Próximo. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. As pessoas vão reconhecer que é Deus, que não é possível uma pessoa por si só sair das próprias sepulturas. Deus tem que fazer esta obra. Então, o que a palavra da graça está fazendo, irmãos? O que essa palavra que nós pregamos faz? Esta palavra está abrindo as sepulturas e está tirando gente que foi confinada à angústia, ao desespero, à depressão. Pessoas que já pagaram um preço tão alto,
que já entraram em tudo quanto é corrente, barganha com Deus, já usou fita, já botou sal e mel na cabeça, eu sei lá o que fizeram, já fez todas as coisas que os pregadores continuam mandando fazer e continuam dizendo, olha, sem santidade, sem santificação, ninguém será salvo. Não é verdade. Existe um chamado a ser santo. E é o que nós já entendemos nesta igreja. Nós já somos salvos, já somos santificados no nosso espírito. Porque para sermos salvos, o Senhor Jesus já veio fazer morada no nosso espírito. E pelo fato daquele que é santo morar no meu espírito, ele já santificou o meu espírito. Quem está entendendo? Mas quando a palavra de Deus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele está dizendo assim, agora não é essa santificação que o Senhor Jesus já realizou. Se ele está falando seguir a santificação, é uma coisa que eu posso fazer. Então, é uma santidade nas minhas atitudes, é uma santidade na minha forma de falar, é uma santidade no meu viver, na minha forma de me relacionar com a minha família, com a minha igreja, com o meu pastor, com as minhas ovelhas, com as pessoas no meu trabalho, com os meus vizinhos. Santificação, na verdade, é uma consagração. Santificação é quando a gente se afasta daquilo que é profano. Quando nós nos afastamos daquilo que é mundano, daquilo que é porco, daquilo que é sujo, daquilo que é demoníaco, daquilo que são as atividades dos filhos da perdição. Consagração ou santificação é quando nós nos separamos do mundão. Quem está entendendo? Amém? Então, sem isso, diz a palavra, você não verá Deus agir. Porque nós conseguimos ver Deus se manifestando de tantas formas, mas nós queremos ver o agir de Deus quando nós estamos fazendo uma prova, nós queremos ver o agir de Deus num relacionamento entre marido e mulher, nós queremos ver o agir de Deus entre namorados, nós queremos ver o agir de Deus quando nós estamos prestando um concurso, nós queremos ver o agir de Deus na nossa conta bancária, nós queremos ver o agir de Deus na nossa vida física, na nossa saúde, nós queremos ver o agir de Deus, e Deus quer agir na nossa vida, mas sem uma conduta santa, nós não vemos Deus agir nestas áreas todas. Quem está recebendo esta palavra? Amém? Então, sem isso, a gente não vê Deus agir, não vê Deus se manifestar, né? Não vê Deus fazer com que as suas promessas sejam reais na nossa vida. Não vê Deus colocar o ministério angelical ao nosso serviço, nos dando galardões. Você sabe por que nós vimos os anjos lá? Porque nós conseguimos ouvir os anjos no retiro? Porque nós anulamos a nossa carne. Nós estávamos só em espírito. O nosso espírito é santo. E as nossas atitudes na carne lá foram todas moldadas pela palavra, pelo que o Espírito Santo nos direcionava. Quando nós tivemos um comportamento como Deus quis, o que ele fez? Fez o seu trono baixar na terra, se revelou. Nós vimos Deus agir quando nós subjugamos a nossa carne, quando nós passamos a ter uma conduta santa entre nós. Lá deixamos as coisas do mundo, os pensamentos errados, as atitudes, os palavreados, e aí Deus fala, agora eu vou agir e vocês vão experimentar o que é o meu agir, não é? Amém? Olha só o que disse Paulo em 1 aos Tessalonicenses 4, 3 e 4. Pois esta é a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa consagração, a vossa entrega total ao chamado, a vossa entrega total para aquilo que Deus preparou para a sua vida. Essa é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Essa é uma das áreas em que Deus quer santidade, que cada um preserve o seu próprio corpo, guarde o seu próprio corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então o Senhor diz, olha, o teu corpo é para ser santo, para ser honrado. Não dê o seu corpo a qualquer coisa. Tem um plano de Deus para o seu corpo, para isso ser uma bênção para você. Então assim, é muito importante nós entendermos que Deus tem uma vontade. E Ele na sua palavra mostra qual é a sua vontade. E quando você conhece a vontade de Deus, você que é filho, você tem que fazer o quê?
Obedecer, cumprir a vontade de Deus. Então tudo bem, pode ser que até o dia de hoje eu fiz e aconteci com o meu corpo. Agora Deus me mostra qual é a vontade dele para mim. Então a partir de agora, Senhor, agora que tu me falaste, que tu me mostraste, o meu corpo passa a ser um corpo santo, um corpo que se afasta do que é profano, do que está errado, não é? Um corpo de honra para ti. Muito triste é ver uma pessoa que desonra o seu corpo de alguma maneira, e as pessoas do mundo vão apontar, porque o diabo é o acusador, não é? Vai dizer, lá, vai na igreja, é crente, anda de Bíblia, a família vai na igreja, não sei o que, canta, ora, mas olha lá o que o cara faz, né? Olha lá o que aquela moça faz, olha como ela, né, se porta, olha como ela é vulgar, se deixa usar, enfim, essas coisas que nós sabemos que se comentam, quando se vê certos comportamentos. Isso é triste. Magoa o coração do Pai. Então nós temos que saber que Deus tem uma vontade. Diga comigo, Deus tem uma vontade. Olha o que ele diz no versículo 6. E que nesta matéria de corpo, nesta matéria de santidade, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Está falando de vida sexual, viu, igreja? Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente, é o vingador. Então, ninguém ofenda e defraude. Se você ofender um irmão, uma irmã, se você defraudar um irmão, uma irmã, a Bíblia diz que esta pessoa não é santificada. Então, esta pessoa não verá, é salva, mas não verá Deus se manifestar, agir na sua vida. Por isso, muitos cristãos não têm respostas, nem para suas próprias orações. Esse processo de santificação dos cristãos não é algo que acontece de repente, tá? Só para todo mundo entender. Hoje, virei santo nas minhas atitudes. Você veja que uma pessoa que viveu a vida inteira falando palavrões, você conhece alguém que a vida inteira foi criado assim num ambiente de palavrões, os pais falavam, os avós falavam, os tios falavam, morava num lugar onde a vizinhança falava, o bairro falava, a pessoa já fala aquilo como sendo o seu vocabulário normal. Essa pessoa vem trazida por Deus, é convertida, depois de convertida teve um encontro com Cristo, escapa lá um monte de bobagem ainda. Aí às vezes nem percebe, irmão, sua boca aí, né? Por quê, amados? Porque não é uma coisa que acontece da noite para o dia. O Espírito foi santificado pela presença de Cristo. Mas agora, aquilo que aconteceu no Espírito tem que começar a passar para o dia a dia da pessoa. Então é um processo. E a palavra entrando é que vai fazer sair essas coisas que não prestam. Quanto mais palavra, mais efeito contra os ranços do passado. As coisas que nós adquiríamos quando estávamos nas nossas sepulturas. Amém? Então é um processo que leva o cristão a ser um cristão dedicado, a ser um cristão santo, a uma transformação moral total. Quem está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus tem que ser santo. Como é que você está sentado com Cristo e não é santo? Não pode, tem que ser santo, né? Quem prejudica um irmão, quem ofende um irmão, não verá Deus nunca agir na sua vida, até que acerte. Amém? Segundo aos Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então assim, Deus nos transforma de glória em glória, de culto em culto, de semana em semana, de mês em mês, de retiro em retiro. Essa transformação moral, essa transformação de postura, essa transformação de relacionamento com o próximo se chama santificação. Quem está mais santo hoje do que estava semana passada? Amém. Olha o seu irmão aí e diga, eu posso ver que você está mais santo hoje do que na semana passada. Vai? Tem que conhecer a pessoa, saber as atitudes, o que está saindo da boca. Eu soube de uma coisa sua, Fernandinho, que aconteceu ontem. Muito legal, muito legal. Eu soube, não vou citar nomes, tá? Mas eu soube assim que vocês se encontraram ontem, alguns jovens, né? Foram sair, foram para o shopping, né?
E olha como meu coração ficou muito grato, uma pequena experiência. Aí vocês encontraram lá outro pessoal, não sei como é que era bem a história, e alguém disse assim, e aí, Fernandinho, você vai me contar aquela parada? Uma coisa mais ou menos assim. E você respondeu o quê? Ih, cara, esquece aquela parada, tem outra parada agora, muito superior, eu estou em outra! Sabe? Porque assim, antes dele ir para o retiro, tinha uma parada estranha lá, sei lá, para contar. Mas agora está mais santo, tem atitudes, teve uma experiência nova. Então agora é outra parada que nós temos para contar. Agora, amados, nós estamos melhores. O Senhor trabalhou, né? Isso aí, Fernando, é testemunho. Entendeu? Vocês entenderam o que é testemunho? Olha só. Deixa eu explicar para a igreja. Ele pode não ter aberto a boca para pregar nada. Pregou mais do que muito pregador. Por quê? Porque houve uma postura, uma postura mudando. Olha, a coisa não é mais assim. Isto, amado, isto faz com que o Fernando, por exemplo, veja Deus agir. Em algumas áreas da vida dele, ele vai ver Deus agir. Como ele não via, talvez, antes disso. Agora eu vou pegar bastante exemplo de vocês, porque a coisa está forte, né? Às vezes nós pensamos, nossa, eu quero impressionar alguém, eu quero falar de Jesus. Mas aí você está conversando aqui uma conversa tão papo furado, usando um palavreado tão ridículo, como falando da vida alheia, vai impressionar quem? Não vai impressionar ninguém, vai causar um nojo. Agora, uma postura, na hora certa, sabe? Um olhar certo, uma segurada de barra na hora que precisa, com amigos, sei lá, com família, alguma coisa. Aí a postura está aparecendo. Aí todo mundo vai falar, eu sei o que ele vai fazer na igreja. Olha o resultado aí. Isto é testemunho, isto é mostrar a glória de Deus ao mundo, isto é passar Jesus e a transformação e o que Jesus faz na nossa vida. Amém? Quem está entendendo? Amém. Então, o Senhor vai nos transformando, vai nos transformando. Por que Deus diz que é vontade dele a nossa santificação? Olha o que diz 2 Coríntios 6,17. Por isso, retirai-vos do meio deles, do povo do mundo, dos profanos. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Por quê? Porque aí durante a semana, toca em coisa impura. Tocar em coisa impura é fazer a mesma coisa que os outros fazem, falar a mesma coisa que os outros falam, ir nas mesmas baladas ou em baladas que os outros vão. Tá ali sem postura, sem um palavreado conforme Deus tem ensinado. E aí, de repente, né, o Senhor diz assim, olha, depois você vem para a casa de Deus e diz, eu vou te entregar o meu louvor. Diz, eu não recebo. Eu não recebo. Esse eu vos receberei, Deus recebe o que vem de você, quando você se aparta daquilo que não serve, daquilo que é lixo, daquilo que é inconveniente, daquilo que não tem a ver. Quando você chega na casa de Deus e levanta as mãos, os irmãos que estão à volta não sabem nada. Mas Deus sabe de quem ele está recebendo um louvor, uma adoração, e de quem ele não está recebendo. Quem está entendendo? Então, a expressão, ela está aqui. Separai-vos. Deus quer realizar na nossa vida uma separação. Afinal de contas, a palavra foi consagrado, foi separado. E Ele quer fazer uma separação para o serviço dEle. Porque nós não podemos ter posturas iguais às das pessoas que não têm a Jesus. É ou não é verdade? É verdade. Às vezes as pessoas dizem assim, aquela pessoa lá, ela não é crente, mas ela é melhor do que muito crente que eu conheço. Não recebo essa palavra. Não recebo. Isso é feio. Isso é humilhante. Uma pessoa ímpia ser considerada melhor do que uma pessoa salva. Uma pessoa que é templo do Espírito Santo. A verdade é que tem certos irmãos que não têm uma vida de santidade, né? A vida deles deixa muito a desejar. Portanto, nunca vem Deus agir, logicamente, né? Se manifestar. Então, como é que é realizada essa santificação? É lá dentro, no nosso espírito. E ela começa a refletir dia a dia. Quem opera isto? Vamos ver quem opera a santificação. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que santifica? A verdade. Onde é que está a verdade?
Na palavra. Então aqui o segredo para você não esquecer pro resto da vida. Eu quero ser cada vez mais consagrado, mais santo. Eu quero ver Deus agir na minha vida. O que é que eu tenho que fazer? A palavra é que vai fazer isso na sua vida. Onde é a verdade? Onde é que está a verdade? Na palavra. Quanto mais palavra, mais mudança de atitude, de fala, de postura, né? Tem muitas pessoas que dizem assim: eu quero ser usado por Deus, eu gostaria de trazer uma profecia para a igreja. É? Muito bem, vai para a palavra. Palavra, 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 palavra. Você tem que conhecer a vontade de Deus. Você tem que viver esta palavra. Você tem que se alimentar desta palavra. Até que esta palavra comece a sair pelos seus lábios. E você vai ser um instrumento de Deus quando Ele quiser lhe usar. Amém? Então a santificação vem pela palavra. Qual palavra? A palavra da graça de Deus. Porque a lei não santifica. A lei manda fazer sacrifício. A lei manda pôr um véu na cabeça. A lei põe mulher de um lado, homem do outro. Isso não santifica ninguém. Ao contrário. Só o fato de separar a mulher de um lado e o homem para o outro, já colocou ali que tem coisa estranha no relacionamento. O apóstolo Miguel conta uma experiência que ele estava em lua de mel e foi visitar uma igreja em Portugal, não me lembro. E chegou numa dessas igrejas que manda a mulher para um lado e o homem do outro, né? E ele chegou com a sua esposa, foram entrar e disseram: ops, o senhor para lá, a senhora para lá. Ele disse: não, estou em lua de mel, estou com a minha esposa, não, eu vou ficar junto, eu quero sentar junto. Nós somos um casal, somos recém-casados. Não, não pode por causa da impureza dos pensamentos. Ele olhou e falou assim: escuta, eu estou com a minha mulher, recém-casado, estou dormindo com ela todo dia, está acontecendo tudo que tem que acontecer. Que impureza eu vou ter na hora de um culto? Os irmãos estão percebendo? Então, isso, na verdade, é que desperta a concupiscência da carne. E essas coisas humanas, esses jeitos humanos que a lei tem, é que não faz ninguém viver de forma santa. Vive tudo com véu enrustido, com todo respeito, mas a maioria é assim. Lembram-se, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Então, é a verdade que você aprende nesta igreja que faz a verdadeira santificação, mais nada. A verdade te torna santo. Ponto final e acabou. Amém? Você vai ouvindo o que o Espírito Santo vai falando e ele vai te transformando lá por dentro. Aí você vai dizer assim: gente, mas aquela pessoa, sabe, ninguém falou que eu não podia fumar. Ninguém fala nesta igreja. Mas você vai ouvindo, aí você diz: mas peraí, eu fumando, estou destruindo o templo do Espírito Santo? Não, isso não é para mim. É o Espírito que vai trabalhar, amados. Não tem placa aqui nessa igreja: isso pode, isso não pode, isso não pode, isso é lei. A pessoa diz: bom, eu vou continuar usando roupas sensuais para me exibir? Eu vou continuar com aquele palavreado, sei lá, chulo dentro da minha casa, para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho? Sem santificação, eu não vou ver Deus agir na minha vida. Mas quem tem que fazer essa obra? A palavra de Deus. Efésios 5:26. Para que a santificasse, é a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o que lava não é mergulhar dentro de um rio, de um mar, de um batistério. Essa água aí não lava, amados. O que lava uma pessoa por dentro é a palavra de Deus. Quanto mais você recebe a palavra, mais a tua confissão vai sendo honesta. Você vai mudando os teus hábitos, as tuas atitudes erradas. Você não fala mais mal do próximo, você não defrauda. A palavra faz uma lavagem, limpa. Amém? Então, não adianta, sabe? Muitas portas às vezes estão fechadas, porque enquanto o desobediente não se rende e fica ali recalcitrando contra a verdade, fica colocando a culpa na sogra, a culpa nos amigos, a culpa na sorte, eu não dou sorte. Não é nada de sorte. Isso é falta de santidade. Alguns pontos que, se não forem corrigidos, amados, se não mudarem, sabe, a vida não anda em relação às bênçãos, não se manifestam. Não adianta nós lhe abençoarmos. Vem aqui à frente, eu vou orar por você, eu vou lhe abençoar. Quem abençoa é Deus. Se Deus não abençoar, não manifestar, não adianta a gente fazer aqui qualquer esforço que não vai na vida. Às vezes se tenta ajudar uma pessoa que está debaixo de disciplina de Deus e não vai, viu? Deus diz: não adianta você ajudar não, está debaixo de disciplina. 1 Coríntios 6:1.
Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Sabe o que significa? Aqui é uma área que nós precisamos entender. Há um costume muito feio entre o povo de Deus, que amarra a vida das pessoas, presas no chão, não deixa a pessoa evoluir, voar, andar. É quando um irmão intenta juízo contra outro. Olha o que diz o versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Ter brigas, ter demandas, ter contendas entre o povo de Deus é uma derrota para a própria igreja, para o próprio povo de Deus. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O que a palavra de Deus está mostrando? Você vai levar um irmão a juízo, a tribunal, perante um juiz incrédulo, às vezes um juiz ímpio para julgar uma causa, né? Quando você mesmo, diz a Bíblia, vai julgar a anjos. Será que nós não temos a capacidade de chegar a um consenso, de chegar a um acordo, de estabelecer um acordo, uma aliança, uma solução? Nós precisamos levar uma causa entre cristãos para um juiz ímpio, para ouvir uma sentença de um filho da perdição? Nós que vamos ser colocados para julgar os anjos. Todas as pessoas, amados, que intentaram uma causa contra um servo de Deus ou uma serva, uma igreja, essas pessoas foram derrotadas violentamente. Algumas até receberam dinheiro, indenizações grandes, mas foi para a pura desgraça delas. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, me são possíveis, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, assim, tudo me é lícito. Hoje em dia pode tudo. Tá tudo. Este pode tudo não é que pode tudo da parte de Deus. É que você tem a disposição e você pode fazer o que você quiser. Agora, o seu querer tem que ser o querer de Deus e não o querer da carne. Porque as coisas estão aí. Poder fazer, poder usar, poder pode. Olha aqui, todas as coisas me são lícitas, me são possíveis. Tá, todas as possibilidades nós temos, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por exemplo, o nosso corpo, volto a dizer, não é para impureza. Quando um cristão começa a participar de impurezas, traz essas impurezas para a sua vida. Versículo 16 diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Tem gente que pensa que se tornar uma só carne é só diante do altar quando casa-se marido e mulher com a bênção de Deus. Não é só isso. Toda conjugação carnal entre um homem e uma mulher se torna em uma só carne. E isso é horrível. Isso é mal. Traz toda a impureza para o seu próprio corpo. Quer ver mais? 1 Coríntios 5:9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Sociedades com impuros, com ímpios, com pessoas erradas. Tem gente que diz assim: ele é um vigarista, bispa, mas tudo bem, ele é meu amigo, ele vai entrar com a grana. Você sabe da conduta da pessoa, você sabe da história dela, e vai fazer. Mas ele faz umas coisas lá no computador, ele inventa lá umas notas falsas, e nós estamos ganhando uma nota preta. Oh, Deus está me abençoando, pacas. Versículo 11. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém, que dizendo-se irmão, esse que diz que é bom, que é cristão, que ele também vai na missa, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Então, todo irmão, todo cristão, toda pessoa que se diz cristã, porque eu não acredito que um crente seja tudo isso, né? Um nascido lavado no sangue do Cordeiro. Mas, enfim, toda aquela pessoa que às vezes tenta conviver com a gente, que parece que está entendendo as coisas, que também tem uma Bíblia, que também vai numa igreja, não sei. Mas todo aquele que é impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, a Bíblia diz, não coma com ele.
Sabe por quê? Você não vai ver Deus agir na sua vida. Deus não vai se manifestar. Corta isso já. Não se meta com essa pessoa. Amém? Caminho de pecador não é para nós. Nós somos bem-aventurados, nós não nos assentamos mais na roda dos escarnecedores, não andamos mais nos caminhos dos pecadores. Deus exige a nossa consagração, por isso é que você tem que se manter longe daquilo que é profano, daquilo que é imoral. Olha o que diz Romanos 6,19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Ele sabe que a carne é fraca, e que a carne quer correr para o pecado e para o engano e para tudo que não presta. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, no passado, amados, nós dizemos, estou aqui, mal. Vocês lembram da gente no passado, antes de Cristo, como é que era o nosso carnaval? Quem pulou o carnaval? Vou falar com esses que levantaram as mãos, eu também fui. Como é que era? Não fala não, só pensa. Como é que era? Coisa de louco, de perdido, de louco mesmo. Olha só, falo como homem, volta, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste no passado, hein? Os vossos membros para a escravidão da impureza, bebia, injetava, cheirava, pulava, prostituía. Começava a noite com uma pessoa, acabava com outra. Era assim no passado as pessoas, né? Para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora acabou isso na nossa vida. Oferecei agora os vossos membros, teu corpo, mão, pé, sabe? Cabeça, braço, teu corpo inteiro, para servirem à justiça para a santificação. Então, se você no passado fez e aconteceu, foi passado. Se você no passado foi macumbeiro, andou em lugares estranhos, isso é o seu passado. Agora, ofereça a sua vida para a santidade, para o serviço de Deus. Põe a sua vida no altar do Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor, agora eu sou uma nova criatura. Agora eu tenho uma vida santificada por Ti para Te apresentar. Porque o diabo, amados, tirou anos da nossa vida. A minha ele roubou muito. A minha ele desgraçou muito. A minha vida antes da minha conversão era uma linha tênue. Como nós vimos na peça. Mais grave do que as cenas ali. Era um fio, eu andei num fio. Eu só não caí porque havia um Deus me predestinado, amados. Mas era uma linha tênue. O diabo fez e aconteceu comigo. Olha, mas tudo que ele tirou da nossa vida, nos roubou, o Senhor vai nos devolver multiplicadas vezes, em nome de Jesus. O que o diabo comeu e levou, Deus vai nos dar com alegria, com prazer, com paz no coração e com santidade. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado. Quem foi liberto do pecado? Diga, graças a Deus. Transformados em servos de Deus. Diga, eu sou um servo de Deus. Tendes, você já tem, o vosso fruto para a santificação. E por fim, e depois do que você fizer aqui como fruto da vida nova que você tem, a vida eterna toda. Nós já fomos transformados. Nós não podemos mais admitir um cristão falando palavrão, denegrindo a imagem dele, da família, brigando, maltratando um, maltratando o outro, fazendo negócios ilícitos, participando da roda de escarnecedores, indo assistir a um jogo no Morumbi, no dia do nosso culto. Tem outros dias para nos divertirmos, para o lazer, amados. Não se pode admitir isso. Você pode fazer tudo isso. Nós, amados, nós não temos mais nada a ver com este padrão do mundo. Fazer tudo isso é não querer ver Deus agir na vida, Deus se manifestar. Olha o que diz uma palavra aos casais. Quem é casais aqui, casado? Quem vai casar? Onde estão? Amém, Luci? Está chegando, Luci. Está chegando. Aos que namoram, aos noivos, uma palavra de Deus. 1 aos Coríntios 7,14.
Porque o marido incrédulo, graças a Deus, vocês que vão casar, que levantaram a mão, eu os conheço, vão casar com crentes, com crédulos, né? Com cristãos, com nascidos de novo. Mas há pessoas aqui, casadas, que ainda não se manifestou a salvação no seu cônjuge. O que diz a Bíblia? O marido incrédulo, o marido que ainda não crê, ou que não é para a salvação, olha o que Deus faz por amor a você. É santificado, não é salvo, é santificado no convívio da esposa santa. E a esposa incrédula, pode ser o contrário, é santificada no convívio do marido crente. Então é assim, aquela pessoa que está casada com uma pessoa que ainda não crê, que não está nos caminhos do Senhor, não sabe como obedecer a palavra, não crê na palavra, está distante. A pessoa casada que é santa, que tem uma vida consagrada, ela passa santidade para o seu marido ou para a sua esposa. E essa pessoa passa a viver nesta terra como um salvo, como um santo, mesmo não indo para o céu. Vou abrir a cabeça das pessoas hoje. Mesmo ele não sendo para a salvação, ele vai ter uma vida reta, digna, vai ser aquele homem ou aquela mulher que paga a conta em dia, que vai ser o líder da sua casa, vai dar boa educação, vai tratar com dignidade a sua esposa e vice-versa, por amor àquela vida santa. Então, aquela pessoa consagrada, ela vai ver Deus agir no seu casamento por causa da sua santidade. Ainda que o outro não entenda nada do que nós entendemos. Você está entendendo? Amém? Por quê? Porque o convívio com um santo faz passar santidade. Agora imagine sendo uma só carne, vai ter que passar santidade. O duro, amados, é quando a pessoa salva não tem postura, não tem consagração, e o ímpio é que passa aquilo que não presta. Uma conduta errada e se aceita isso, né? E se acata isso. De outra sorte, quer dizer, se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros. Porém agora são santos. Então você que, né, tem orado pelo seu marido, pela sua esposa, a sua vida santa dá um padrão santo de vida para aquele seu cônjuge. E os seus filhos já são santificados por esse tipo de conduta. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Você que tem um marido que ainda não é do Senhor, minha irmã, a sua presença, a sua atitude, a sua forma de viver vai santificar o seu marido, receba. Ele vai desejar naturalmente se afastar do que é profano. E vice-versa. Agora, se você tem atitudes em casa que deixam a desejar, não santifica o marido, aí é difícil ver Deus agir dentro do lar. 1 Timóteo 4, 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é... Deus criou o casamento, é bom ou mal? Bom, diga, casamento é bom. Agora, tem que ser no padrão de Deus. Tem que ser com esse modelo. Amém, pastora? Pri. Amém? Tem que ser com esse padrão. Se for fora desse padrão, aí não é o de Deus, não foi Deus que fez aquele molde que estão seguindo, aí não é bom. Mas o casamento de Deus é bom. Onde está o meu marido? Bispo Rai, é bom ou não é? Te amo. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Quando você vai agradecendo a Deus, nada é recusável. Pode vir a bênção, Senhor. Manda, eu te agradeço. Vem, manda. Manda mais, Senhor. Tá bom demais. Ah, mais, eu te dou graça. Vai dando graças a Deus pelas coisas boas. Vai dando graças a Deus. Lembra uma coisa boa para você dar graças hoje, vai? Pela tua casa, pela tua família. Vai, dá graças a Deus. Você que é casado, dá graças a Deus pelo teu marido, pela tua esposa. Você que é noivo, dá graças a Deus pela tua noiva, pelo teu noivo. Você que tem um namorado supimpa, agradece a Deus pelo namorado, agradece a Deus pela namorada, diga, oh Deus, manda, não é manda mais namorado, manda mais bênção, Senhor. Eu quero dar ações, mais namorado não, aí é profano, aí é igual ao mundo. Aliás, eu já coloquei, vou colocar na intercessão, nós vamos começar a partir desse mês a orar pelo galpão. Tá certo? Manda, Senhor, manda marido para essas abençoadas. Manda, Senhor, que nós vamos fazer grandes casamentos em graça. Por quê? Diz Timóteo no capítulo 4, versículo 5. Pela palavra de Deus e pela oração é santificado.
Então, quanto mais palavra você passar para as pessoas que estão à sua volta, não é que elas podem até ser salvas. Se for uma ovelha, a palavra passada para elas vai manifestar que é ovelha. Então elas vão crer. Mas se ela não for, passa a palavra, passa a tua postura, passa aquilo que você crê, fala em linha com a palavra, você acaba obrigando, isso acontece entre aspas, hein? Você acaba sintonizando a pessoa na santidade. Ela vai ficar incomodada de falar palavrão do seu lado. Eu conheço muita gente que não é cristã, mas perto de mim não abre a boca. Eu conheço muita gente que fuma perto de mim, na minha presença não fuma. E eu digo, glória a Deus, eu dou graças a Deus. E Deus manda mais bênçãos, mais bênçãos. Eu conheço um monte de gente que fala uma bobagem atrás da outra, perto de mim não fala. E eu nunca disse para não falar. Você percebe? Quanto mais palavra, mais postura, mais você inibe a perversão do diabo na vida das pessoas, principalmente as que convivem com a gente, que não tem jeito no trabalho, às vezes na vida, né, da escola e tudo mais. Onde eu estou? Me ajudem aí. Ah, tá bom, é santificado. Então, sempre que você sentar numa mesa, quantas vezes você senta por dia numa mesa para almoçar, tomar café? Estou falando uma mesa de comida. Quantas? 2, 4, 5, sei lá quanto você come por dia, não sei. Tem gente que come toda hora. Na minha casa, mas todo mundo senta toda hora na mesa. É o seguinte, toda vez que você sentar numa mesa, isso vai acontecer algumas vezes na sua própria casa, não é verdade? Algumas vezes no local de trabalho, outras vezes num restaurante onde você não conhece ninguém, outras vezes entre cristãos, outras vezes entre ímpios. De repente você está ali, alguém no refeitório senta do seu lado, né? Você sai para lá. Não. Porque tem uns crentes da lei, né, que é assim, sai para lá, você é do capeta. Isso não é postura de cristão, né? A palavra de Deus diz que você pode levar santidade, pelo menos, àquela vida. Mas assim, sempre que você sentar numa mesa, qualquer mesa, a partir de hoje, você quer ver Deus agir, quer uma vida santa? Você vai dar graças a Deus publicamente. Não precisa levantar no restaurante e dizer, amados, agora eu vou dar graças. Aqueles vexames, né? Não é isso. Mas é você com Deus. Alguém pode ver ou não. Mas ótimo se alguém puder ver e aprender com você como você agradece a Deus pelo alimento, por ter dinheiro, por ter aquele ticket de refeição, enfim, por poder comer, né? O homem não pode receber nada se do céu não lhe for. Quem tem essa coragem? Eu quero saber quem é homem em graça. Quem é homem aqui? Quem é mulher? Nós somos muito macha, né? Fala a verdade. Não. Silvana, não tem essa brincadeira, não pode. É que é o seguinte, a gente tem que ter coragem de dar graças. Aí fala assim, eu não, fica todo mundo olhando. Mas todo mundo queria estar ali na tua mesa, todo mundo queria aprender a fazer aquilo. Logo que eu me converti, eu não era nem convertida, vou arrumar, a Silmara vai se lembrar, pastora. Nós não éramos convertidas ainda. Nós trabalhávamos numa academia onde tinha uma família de crentes, que também trabalhavam nessa academia de música e davam aula. E aí, a filhinha desse casal fez aniversário, 1 aninho. E nós, como colegas de trabalho, fomos convidadas a ir no aniversário, numa grande festa desta criança. E nós duas éramos adolescentes. Então, aquela coisa, estávamos no auge do mundanismo. E nós fomos nesta festa. E nós vimos, né, servir, passar o buffet, teve palhacinho, teve não sei o quê. Na hora do bolo, parou todo mundo e o pai da criança falou, agora nós vamos dar graças a Deus e vamos orar. Nós olhamos uma para a cara da outra, o que será que vai acontecer? Aquele povo, a parte que estava lá toda, que era a maioria cristã, deu graças a Deus, orou pela menina, e nós duas nos escondemos chorando atrás de uma pilastra do salão, porque aquilo tocou a nossa vida profundamente. Naquele momento nós duas pensamos, puxa, nós nunca tivemos uma oração na nossa casa, por nós, no nosso aniversário. Que lindo, era isso que eu gostaria, era isso que eu queria, e nós éramos incrédulas naquele momento, nós não queríamos. Mas se aquele pai tivesse vergonha por ter chamado um monte de gente que não era crente na época, e não tivesse feito aquela oração, Deus não teria nos mostrado a importância daquele momento em família. Os irmãos estão entendendo? Então assim, em vez de causar vergonha, causou-nos espanto,
ficamos impactados, mas nos deixou com vontade de ter aquilo também, de participar daquilo lá. Então, baseado nesses pequenos fatos na nossa vida, é que hoje a gente, tudo que é para fazer, nós fazemos, em qualquer lugar. Estejamos nós entre família bendita, espiritual, né, irmãos em Cristo, ou estejamos nós no meio dos ímpios. É para dar graças? Nós damos graças. Sem, né, levantar bandeiras e estandartes, mas se nós fazemos isso na nossa casa, nós devemos fazer isso em qualquer lugar, porque a Deus toda a honra e toda a glória. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Então, assim, não ter lutas, amados, quanto a alimentos. Eu como, eu não como, eu faço isso, eu não faço, estão fazendo, não estão fazendo, né? O que pode, o que não pode. Aquilo que você julgar bom para você, coma, receba com ações de graça. Amém? Amém mesmo? Às vezes a gente está em cada situação, né, Isaías? Eu já me vi em cada situação, você olha e fala, que é esse prato? É um ensopado de... Se vocês não viajaram muito... Eu fui num almoço especial, eu era das convidadas especiais. E tem uma coisa que eu não gosto, vou revelar hoje, alguns irmãos mais íntimos, você também não, né? Eu não como aquele negócio chamado dobradinha. Pois é, e me ofereceram dobradinha com feijão branco, num almoço muito chique, ao ar livre, numa fazenda. E, amados, eu pus aquilo no meu prato, dei graças a Deus, arrepiada até o último fio de cabelo. E com toda a minha singeleza e educação, eu catava daquele meio que era um feijão, e eu comi um feijão a garfada, só os feijões, sobrou só aquela coisa molenga lá. Tá me arrepiando de novo. Mas ali você às vezes fala, o que eu faço agora, né? Eu não era convertida, hoje eu daria graças e consumiria. Amém? Porque se algo mortífero comeres ou beberes, não lhes causará dano. Aquilo não ia causar dano, porque não era mortífero, mas para mim era um negócio abominável. Ainda é. Vamos lá, para terminar, agora para a igreja. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, essa é a vontade de Deus. Como é costume de alguns, qualquer motivo é para não vir à igreja, né? Vem para a igreja. Antes, façamos admoestações, é o que nós estamos fazendo aqui, nos lembrando, né, do que é a vontade de Deus. Tanto mais, quer dizer, devemos fazer cada vez mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia com letra maiúscula. Quanto mais se aproximar a vinda de Cristo, mais a gente deve estar na igreja e nos exortando uns aos outros, nos admoestando, nos consolando, porque os dias são maus aí fora. Então, você sabe que aqui no Brasil se arruma uma desculpa para tudo, não é? Porém, a palavra de Deus diz, não deixemos de congregar-nos. O congregar-nos é absolutamente parte da nossa vida, da nossa santificação. Se você começa a dar lugar à tua carne, um dia vem, outro não vem, vai esfriando. Um dia vem, um dia acha que não vem. Um dia você vem e acha que ninguém te ama mais, ninguém te cumprimenta mais. Isso é uma obra do capeta. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. O mundo vai continuar fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Não vai mudar. Se ele não se converte, ele vai continuar imundo. O justo, diga amém. Amém. Continue na prática da justiça. E o santo, diga amém. Amém. Continue. O que é para fazer? Continuar. Então, isso é uma continuação, é um processo. Você fumava, agora você não fuma mais. Você bebia, agora você não bebe mais. Você fofocava, agora você não fofoca mais. Graças a Deus. Gálatas 6, 7 e terminamos. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, sem esta postura, sem honra, ninguém verá o Senhor agir. Às vezes as pessoas têm uma tendência de julgar, né? Julgam. Ninguém diz nada. Ninguém sabe que a pessoa está julgando. Ou ninguém tem coragem de falar nada. Mas os céus estão de bronze, fechados, porque não tem santidade. Toda pessoa dentro deste ministério tem que ter uma prioridade. Ouvir a voz de Deus, conhecer a sua vontade e obedecer. Amém? Amém mesmo? Amém. Se você disser esta noite, Senhor,
eu não vou mais lutar contra a tua vontade. Vou te perguntar, você quer ver Deus agir na sua vida? Você quer ver manifestação de Deus? Santifique-se ainda mais. Mas eu já tenho feito tudo assim, mais ainda. Você pode melhorar. Tudo que nós estamos vendo nestes dias, deste altar, você deve praticar. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo por esta hora tão maravilhosa. Eu sei, Senhor, que por esta tua palavra, irmãos estão colocando suas vidas no altar, disponíveis ao Espírito Santo, estão sendo santificados por esta palavra. Eu recebo, Jesus, muita ação do teu Espírito Santo, o muito agir de Deus nestas vidas, que estão cada vez mais, Senhor, empenhadas em viver de forma reta, de forma justa, de forma santa. O imundo vai continuar sendo imundo. O profano vai continuar sendo profano. Mas o justo vai ser justo para sempre. E o santo vai continuar se santificando. Muda, Senhor, atitudes, palavreados, comportamentos, relacionamentos, posturas humanas, físicas, posturas com o corpo, os homens, as mulheres, entre os casais, entre namorados. Deus, nós derrubamos agora toda a parede de separação por posturas, por comportamentos errados, e nós repreendemos toda ação do maligno, tentando trazer as coisas do mundo para dentro da nossa vida, da nossa casa. Está rechaçado agora, em nome de Jesus. Nós decidimos ver Deus agir em nossa vida. Nós decidimos ser luz de verdade nesse mundo e santificar aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, que assim seja, para a glória de Deus, e toda a igreja diga amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amém. Você vai dizer uma palavra a respeito do tema de hoje. Você recebeu? Deus falou com cada um aí de uma forma carinhosa, no seu espírito. Passe isso para alguém com uma ou duas palavras. Alguém que está do seu lado, fale alguma coisa a respeito deste assunto. Fale a respeito da palavra. Fale a respeito de postura. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Joga virtude sobre alguém. Bispo Raiven dá a bênção final. Se você não sabe o que falar, declara: nós vamos ver Deus agir agora ainda mais do que nós já vimos até o dia de hoje, pela nossa vida santa. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus. Silmara, o bispo vai dar a bênção primeiro, por causa do horário. Pessoal do louvor, por favor, os ministros podem subir. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por nos lembrar mais uma vez, ó Deus, que fomos libertos das trevas e transportados para um reino de amor, um reino de luz. Ó Deus, e hoje nós temos a nossa vida santa, buscamos a perfeita varonilidade, corremos em busca da estatura de varão perfeito, Jesus. Ó Deus, te louvamos por esse culto, por essa palavra maravilhosa, te louvamos por esse alimento puro e genuíno, ó Deus, que caiu em nosso coração, que é um território fértil. Por isso nós saímos desta noite, ó Deus, com o nosso espírito alimentado, com essa sã palavra, essa sã doutrina, e declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão permanentes e constantes na vida dos teus filhos. E aqueles que recebem essa palavra digam amém. Glória a Deus. Glória aleluia. A Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os jovens, convidem alguém para sábado. E no sábado, convidem todos os jovens para ocupar as cadeiras da frente, porque nós vamos ter o louvor das nossas vidas aqui, para a glória do Senhor. Amém?
Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Até sábado. Amém. Glória a Deus. Diga ao abençoado que está ao teu lado: você vê Deus agir porque você é santo.